Aleluia, vocês estão bem? Graça e a paz, amém? Aleluia. Sabe, irmãos, eu percebo quando o Senhor estava ali adorando, louvando, eu percebo que hoje à noite vai ser, eu não sei, tem muitos aqui que é da época do rádio, aquele radinho mesmo, aquele, ou então da televisão, vamos pegar a televisão, que a televisão ainda tem um pouco disso, né? A gente às vezes está no canal certo, tá ouvindo a música, né? Mas às vezes está aquele chiadozinho, fica aquela coisa que não está 100%, amém? Eu creio que hoje vai ser uma noite da gente fazer uma sintonia fina um pouco, amém? Deus tem algo a trazer para os nossos corações, algo que talvez alguns de vocês já até ouviram, mas sabe, amados, o mais importante não é a gente saber, o mais importante é a gente continuar ouvindo e praticar aquilo que a gente está ouvindo. Glória a Deus. Quem sabe que a palavra de Deus é poderosa, amém? Que a palavra de Deus, ela é viva, amém? E ela é capaz de fazer qualquer coisa que você pensar, imaginar, ou eu, amém, amados? Mas a gente precisa entender que a gente está num lugar para a gente ouvir a palavra, mas aprender a praticar essa palavra. Porque verdadeiramente, amados, o que vai fazer a diferença na minha vida não é só o conhecimento da palavra. Amém? Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, a gente sabe disso. Quem fez o rema aqui? Levanta a mão. Ó, boa parte de vocês. Então, fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas fé chega e eu não faço nada com essa fé. O que é que vai adiantar isso na minha vida? O que vai fazer a diferença, o que vai trazer os resultados para a minha vida, é quando eu ouço a palavra, e eu preciso continuar ouvindo essa palavra. Eu não posso ter escutado essa palavra uma semana, um mês atrás, e só daqui a um mês eu vou escutar de novo, ou então só no domingo. Não, eu preciso estar ouvindo essa palavra dia após dia, para que fé venha dia após dia na minha vida. E aí eu pego essa fé que a palavra está depositando dentro de mim, e eu avanço com aquilo que a palavra está me dando, amém, amados? Aí sim eu vou começar a ter os resultados. Porque tem gente às vezes que está dentro da igreja e está dizendo: eu estou na igreja, mas as coisas não acontecem comigo. Aleluia. Aí a gente tem que se analisar, meus amados. Não é porque a gente está cheio da palavra, só recebendo, mas não fazendo nada com ela, que algo vai mudar nas nossas vidas. Amém? Eu deveria, se eu estou cheio da palavra, estar utilizando isso que Deus tem depositado dentro da minha vida. Aleluia! E aí, amados, eu vou ver aqueles resultados que tanto eu espero em Deus. Dê um glória a Deus aí. Aleluia, estão animados? Abre lá em João capítulo 14. Vamos para frente. No capítulo 14, no versículo 21. Deixa eu ver se eu começo no 21 mesmo. Começar por aquele. Olha o que diz no 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Sabe, amados, aquele que me ama guarda as minhas palavras. Não é você pegar a Bíblia, não é você pegar essa palavra e guardar num lugar qualquer, tão bem guardado que nem você às vezes sabe onde é que está, amém? Amém? O que ele está falando aqui, aquele que me ama e guarda as minhas palavras, é exatamente isso, amados. Aquele que vive pela minha palavra, aquele que pratica a minha palavra, esse verdadeiramente é o que me ama, amém, irmãos? Aleluia! Então eu preciso deixar essa palavra cair no meu coração, amém? Para que todas as minhas decisões, para tudo que rege a minha vida, amada, seja guiado por essa palavra. Você sabia que essa é a primordial, é o principal meio pelo qual Deus nos guia? Se eu estou tomando ainda algumas decisões erradas, é porque eu não estou deixando a palavra de Deus, amados, me levar e me guiar, amém, amados? Aí provavelmente
eu ainda cometo alguns erros. Por quê? Porque eu não estou dando a devida importância para a palavra na minha vida. Qual foi a última vez que eu li a palavra verdadeiramente? Sem contar hoje. Amém? O que é que ela tem de importância na minha vida? Porque a gente já sabe que a palavra é poderosa, ela é maravilhosa, ela veio de Deus, ela é inspiração de Deus. Mas o que é que eu estou fazendo com essa palavra na minha vida? Aleluia! Eu tenho ela na minha frente todos os dias da minha vida? Aleluia! Eu dou a devida importância para essa palavra na minha vida? Aleluia! Porque a palavra, amados, ela só vai ter importância, ela só vai agir na minha vida se eu der importância para ela. Aleluia! Se eu tratar essa palavra de qualquer forma, essa palavra ela não vai agir na minha vida como ela deveria. Deus até quer. Mas ela não vai agir porque eu não estou dando a devida importância para ela na minha vida. Se eu pego ela só no dia de domingo, amados, eu não estou dando a devida importância para a palavra de Deus na minha vida. E o resto da semana? Aleluia! Eu estou vendo o quê? Eu estou vendo TikTok, eu estou acordando e estou indo para trabalhar, eu não tenho tempo de ler a palavra. O que é que eu estou fazendo, amados, dia após dia, quando realmente eu tenho uma possibilidade de me alimentar da palavra, mas eu deixo a palavra normalmente por último lugar? Aleluia! Vai ficar animado já, amém? Sabe uma coisa que a gente sempre fala aqui na igreja, não sei se você já percebeu, sejam abençoados na prática da palavra. Todo mundo sabe disso. Então, quando é que eu vou ser abençoado? Na prática da palavra. É simples assim. Hoje eu vim dizer para você que existe algo importantíssimo nas nossas vidas. Existe algo chamado prática da palavra. É algo importante na minha vida. E eu vou mostrar algumas coisas para você, amados, da importância dessa prática na palavra. Aleluia! Aleluia! Você já tem palavra o suficiente para estar movendo montanhas. E não é pequena não, amém? Sabe porque por muitas vezes a gente não está conseguindo mover as montanhas? Porque a gente não está praticando, a gente não está agindo em cima da palavra. Sabe, amados, talvez hoje a sua vida não tenha nenhum problema. A gente tem às vezes a gente chega aqui às vezes e fala no seu problema, a situação que você está passando, mas às vezes você não está passando nada. Às vezes você está muito bem. Ou os problemas são tão pequenos que isso não afeta a sua vida. Mas a Bíblia diz que um dia pode chegar esse problema, esse dia mal para a minha vida e para a sua vida. Amém? E se eu não tenho uma prática, ou de usar essa palavra na minha vida, provavelmente quando esse problema chegar, se eu não tiver a prática, eu não vou saber utilizar da forma correta. E a eficácia, aquilo que eu poderia estar obtendo de resultado na minha vida com essa palavra, talvez não aconteça como ela deveria acontecer. Mas não por problema da palavra. Porque eu não estou praticando a palavra como eu deveria praticar. Glória a Deus. Sabe, é a mesma coisa, amados. De eu chegar numa academia, deixa eu dizer algo eu estou falando de academia porque ultimamente eu estou amando a academia. Nunca imaginei isso na minha vida. Eu fico contando as horas, às vezes, para estar na academia. Aleluia. Faltar um dia de academia só domingo. Porque o meu domingo é 100% do Senhor. E os outros dias? Primeiro, no começo do dia, eu dou para a palavra, eu dou para a minha comunhão com Ele. E ao longo do dia, eu estou em espírito e em verdade com Ele. A gente não para nunca mais de ter comunhão com Deus, amém? É 24 horas por dia. Então, deixa eu dizer algo para você, é como uma academia. Hoje eu sei para que serve a maioria dos aparelhos. Aquele aparelho, não sei o nome ainda, porque faz assim com as pernas, serve para aquilo, aquilo serve para aquilo. Eu sei dizer para você o que ele está trabalhando no meu corpo, amém? E aí eu chego na academia, sei exatamente tudo para que serve aquele aparelho, mas eu não uso os aparelhos. Meu corpo vai mudar? Aleluia. Mas o equipamento está lá disponível. Amém? E Ele é capaz de fazer coisas maravilhosas no meu corpo, se eu utilizar Ele da forma correta.
Sabe, eu fico vendo às vezes pessoas, sabe, que sabem tudo da palavra, mas muitas vezes não estão praticando a palavra. Aleluia. Aleluia. Vou mais lento hoje, tá bom? Recebi esse comando. Quem achou que ia ser fogo, vai não. Aleluia. Eu fico olhando os médicos, estava olhando agora a Priscila ali. Doutor Hermes. Se tiver outro médico aqui, não. Amém? Um médico, amados, ele entra na faculdade, você me corrige depois, Priscila, e ele começa a estudar, a ver as matérias, a ver o que é que, tudo sobre a medicina. Nos primeiros dias ele já tem contato com a prática. Amém? Aquilo que ele muitas vezes vai aprendendo na teoria, ele já vai vendo na prática lá como é que funciona o corpo humano, por exemplo. E depois de um tempo, eles continuam estudando, mas chega uma hora que eles entram em algo chamado... Não é estágio, como é que chama, Priscila? É residência. Aleluia. Por quê? Porque o estudo, o aprendizado, amados, tem que vir junto com a prática daquilo que está se aprendendo. Por quê? Porque se ele não estiver estudando, não estiver praticando aquilo que ele está aprendendo na medicina, ele não vai estar apto a exercer a medicina quando ele terminar o curso dele. Aleluia. Quem gostaria de se consultar com um médico que nunca fez uma residência? Que nunca praticou? Ninguém, né, amados? E assim eu posso falar com N profissões, amém? Eu peguei a medicina porque a medicina é algo mais delicado, é algo mais incisivo, né? E eu vou dizer algo para você, porque a medicina, muitas vezes, ela mexe com a vida das pessoas, mas você sabe que a palavra também mexe com a sua vida? De forma poderosa, se você quiser. Aleluia. Então a gente precisa ter essa consciência, amados, como alguém está se formando, entrando na medicina, você está aqui recebendo a palavra de Deus, mas você precisa pegar essa palavra e não esquecer dela o resto da semana, pegar aquilo que foi dito aqui e praticar aquilo que está sendo dito aqui. Nós não estamos nos formando em doutores de divindades, não, amados. Nós somos filhos de Deus, que andamos pelo caminho da fé. E eu vou dizer uma coisa para você, não existe fé sem praticar a palavra de Deus. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 7, se eu não me engano. Aquele homem que não pratica a palavra, mais ou menos é isso que ele vai dizer, da forma dele, é um homem que está duvidando muitas vezes. Começa a duvidar, porque aquilo que eu não pratico, amados, eu não tenho habilidade, eu não sei se aquilo verdadeiramente vai funcionar na minha vida. Aleluia. E Tiago fala que esse homem que tem de ânimo dobre, não espere que esse homem receba algo da parte de Deus. Praticar vai me ajudar a ser mais firme naquilo que Deus está depositando dentro de mim, amados. Eu não vou ter espaço para começar a ter dúvidas, amém, amados? Agora, se eu não pratico aquilo que Deus está colocando na minha vida, como é que eu vou saber se esse negócio verdadeiramente é verdade? Fulano disse que serve na vida dele. Amém. Outro fulano também disse que serve na vida dele. Mas eu nunca vi isso acontecer comigo, claro. Você não pratica. Ou quando pratica uma vezinha ou outra, pratica daquela forma meia. Vou, não vou. Sabe, uma das coisas que acontece muito, amado, as pessoas falam de forma correta dentro da igreja, mas lá fora está falando de forma errada. E uma das causas é não saber e é não dar atenção para a prática da palavra na vida dela. Aleluia. Aleluia. Oh, você vai ser um atleta, amados, de Deus, na palavra de Deus. Sabe, eu estive falando em academia. Eu estava esses dias agora no Mateus e estava pagando as coisas, né? Passando no caixa. Quando eu bati a mão aqui, eita, esqueci minha bolsa no carro. E já estava praticamente, não era tanta coisa,
já estava praticamente terminando. Aí a Ruth estava comigo, eu disse, Ruth, fica aí que eu vou rapidinho lá no carro e volto. Quem sabe aquele Mateus ali das holandeses? Shopping da Ilha, né, que chama, né? Pronto, eu estava num caixa lá dentro, eu tinha que sair, e gente na fila, esperando. Eu tinha que sair do caixa, ir lá no estacionamento, lá na frente, e voltar. O que eu fiz? Fui num pique correndo, e voltei correndo. Foi tão rápido, que Ruth olhou para mim e disse, já? Não tinha nem terminado de passar as coisas ainda. Aí eu virei para ela, agora eu sou atleta, minha filha. Não estou nem ofegando, ó. Porque, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Alguns meses atrás, se eu fosse correr esse tempinho que eu corri lá, eu ia ter que parar no caixa, botar a mão e ficar, peraí, só um tempinho para eu me recuperar. Existem benefícios de se praticar a palavra. Aleluia. Assim como eu, amados, que corri e voltei, parece que é besteira, né? Aleluia. Parece que a gente está ali praticando, fazendo, e nada está acontecendo. Ainda mais quando você olha para a barriguinha e ela não baixou tanto. Mas Deus me falou que é porque está trocando as gorduras por musculatura. Amém? A barriga vai já diminuir. Aleluia. Estou pegando pesado, irmãos. Aquilo que eu comecei, eu estou 2, 3 vezes mais agora, nos pesos. Amém? Você vai ver um pastor aqui. Vai ser eu e o pastor aqui, ó, Renato. Aleluia. Então, deixa eu dizer algo para você. Existem benefícios em praticar a palavra. Eu não posso ter preguiça em praticar a palavra. Porque se eu tiver preguiça, eu não vou ter os resultados, amados. Às vezes, dá um esforço você ter que agir em cima da palavra. Às vezes, muitas vezes, quanto em cima daquilo que o natural está te mostrando. Dá um trabalho, às vezes, né? Existe uma força ali que você vai ter que exercer. Mas, amados, a gente tem a palavra nos guiando e nos mostrando verdadeiramente qual é o caminho, amados. Ei, se a palavra diz algo e o teu natural está dizendo outro, você vai ficar com o quê? Você vai ficar com a palavra. Aleluia. Mas você fica com a palavra inteira, amados. Não deixa sair da sua boca dúvida. Porque como o Tiago fala, se sair, amados, oh, aleluia. Aí não tem como pegar e botar para dentro de novo. E muita gente às vezes está estacionado porque a gente ainda não acelerou como deveria estar acelerando. Amém? Acelere e para, acelere e para, acelere e para. Diga ao seu irmão, ei irmão, acelera. Salmo 119, 105, diz que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Não tem erro, amados. Para os nossos caminhos, se a gente anda em cima da palavra, amém? Luz para os meus caminhos é a palavra de Deus. Se tem dúvida, amados, é porque a gente não está andando em cima da palavra. É simples assim. Aleluia. Me desculpe se a palavra está muito simples, mas é o que Deus me determinou trazer hoje. Sabe por quê? Porque não adianta eu saber de tudo que eu sei e não estar praticando o que eu devo estar praticando. E o que Deus vai dizer para você, se você está em oração, para Deus, pedindo coisas para Ele está mandando dizer para você hoje, pratica a minha palavra, meu filho. É só isso que você precisa fazer para mudar a sua vida, não é pouca coisa, não. Deus não quer que você só melhore a sua vida, não um pouquinho, não, amados. Deus quer pegar você e colocar em cima, para você brilhar. Aleluia, pela palavra. Agora, se você não tem nenhum problema, está tudo bem na sua vida, irmãos, melhor ainda para praticar a palavra. Porque você não tem pressão. Aleluia. Então você começa a ficar robusto hoje. Para no dia que a tua esposa te pedir para tu carregar 50 quilos de arroz, você vai estar pronto para segurar aquele saco, aquela coisa, vai dizer, pode deixar que eu carrego, eu sou macho. Aleluia. E não dizer, ai, minha coluna não dá não. Minha coluna não dá, meu amor, peça para o outro, não dá não para mim, minha coluna. Aleluia. Deus não quer isso para nós, amém, irmãos? Você precisa estar pronto hoje. Para que se amanhã vier algo sobre a sua vida, amados. Obrigado, Pai. Verbo é ação. Diga, verbo é ação.
Não existe fé passiva. Aleluia. Eu falei um dia desse sobre sair da zona de conforto. Hoje eu estou falando de praticar a palavra. Uma coisa está perto da outra, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É ser praticante da palavra, amém, amados? Ser praticante, ser praticante, ser praticante. Aí eu vou ter uma vida verdadeiramente assim, abençoada. E ela vai verdadeiramente ser viva e eficaz na minha vida. Tem uma história do pastor Bud, que eu li um tempo atrás, onde ele fala que ele estava numa cidade, ele estava ministrando nessa cidade, visitando uma das igrejas do ministério, né? E ele foi num restaurante de uma pessoa que era membro do Verbo da Vida. Aleluia. Veja só, ele chegou nesse restaurante e ele disse que esse restaurante era simplesmente deslumbrante. Algo maravilhoso, a comida maravilhosa. Mas um restaurante que estava vazio. E estava em dificuldade financeira. Aí esse casal, que era dono, um dos donos, que eram 2 sócios, sentou na mesa com ele, eram do ministério, e começaram a conversar, e eles começaram a dizer das dificuldades que eles estavam tendo. E o pastor Bud virou para ele e perguntou, me diga uma coisa, essa sociedade, esse irmão, é crente também? Ele foi direto no assunto. Ele disse, não, ele não é crente, ele é ímpio. Amém. E na conversa, ele ficou sabendo que o casal não era casado. Verdadeiramente, só vivia junto. Aleluia. Tem como Deus abençoar se a pessoa não está praticando a palavra numa situação dessa? E ele foi muito claro com o casal. Falou, olha, vocês precisam praticar a palavra. Vocês precisam saber que a palavra fala entrar em julgo desigual. Aleluia. Você precisa entender que a palavra fala de casamentos que não estão abençoados por Deus. Orientou eles, foi embora. E quando ele voltou, um tempo depois, não sei quanto tempo, esse restaurante estava bombando. Literalmente bombando. Ele disse que era até difícil entrar no restaurante. E ele simplesmente disse que o casal chegou para ele e disse, pastor, fizemos aquilo que o Senhor nos disse. Tivemos a coragem, não estávamos tendo condições, mas demos um jeito, compramos a parte do nosso sócio, casamos, estamos hoje andando na palavra de Deus, e os resultados vêm. Porque, amados, o desejo de Deus sempre é nos abençoar. Na verdade, a palavra dele diz que ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Aleluia. O que acontece é que muitas vezes eu estou barrando, não deixando essas bênçãos chegar na minha vida, porque eu amo a palavra, eu sei que é a palavra, mas eu não estou vivendo em cima daquilo que a palavra está dizendo para eu viver. Não estou cumprindo princípios que a palavra diz que eu tenho que cumprir. Aleluia. Aí não adianta, irmãos, dizer, me abençoa, Pai, oh Pai, aleluia, me abençoa. Ei, tens a palavra. Achei interessante que o irmão Reg também falou algo interessante num livro dele, que ele estava ministrando numa determinada cidade, bem distante da cidade dele, se eu não me engano era 365 milhas, isso é bem longe, né? E aí ele disse que recebeu uma carta de Oreta, a esposa dele, dizendo que os filhos dele estavam com febre já há alguns dias, doentes, e que ela já estava exausta, não aguentava mais, passando noites acordada. E aí ele pegou aquela carta, ele estava na casa do pastor da cidade. Esses pastores estavam no dia que eles iam visitar todo mundo da igreja, então eles iam passar o dia fora, e ele viu uma oportunidade de quê? De orar e buscar entendimento do Senhor. Mas o que é que ele fez? Ele pegou a carta e começou a ler a carta para o Senhor. Senhor, meus filhos estão assim, assim, assado, estão doentes,
E ele disse que ficou naquela situação, lendo a carta para Deus 2, 3, 4 vezes, e orando, e orando, e orando, e orando, durante 1h30. Até que uma hora ele começou a desistir. Foi para a casa do pastor, ele estava na igreja que era do lado, voltou para casa, chegou lá na casa, sentou no sofá e disse: quer saber de uma coisa? Eu não me dou por vencido. Voltou para a igreja e começou a fazer a mesma coisa. Pegou a carta e lia a carta para Deus, o que Oreta tinha falado para ele. Mais uma vez, mais 2 vezes, mais 3 vezes. E isso ficou durante 4 horas, irmãos. Até que ele cansou, verdadeiramente, de estar naquela posição. Diz que deitou no púlpito, cruzou os braços por detrás da cabeça. E aí, pouco tempo depois, se acalmou. A alma dele se aquietou. E ele pôde escutar Deus falando com ele. E Deus falou com ele exatamente o seguinte: o que é que você está fazendo aí nessa posição? Ele ficou assim e disse: mas senhor, o senhor não está entendendo? Pegou a carta de novo e foi ler a carta de novo para Deus. E ele leu a carta para Deus. E Deus fez a mesma pergunta: o que é que você está fazendo nessa posição? E isso aconteceu por mais 3 vezes. Lembrei até de Paulo agora, de Pedro, quando desceu aquele pano, né? 3 vezes, viu aquela visão. Aleluia. E aí ele virou para ele e disse: meu filho, deixa eu lhe dizer algo. A minha palavra não basta para você? Você confia na minha palavra? Você sabe, Senhor, o quanto eu confio na sua palavra, disse que ele. Talvez ninguém tenha mais fé do que eu aqui no Texas. Talvez ninguém tenha mais fé do que eu aqui nos Estados Unidos. E ele disse que foi ousado depois. Ninguém tem mais fé do que eu no mundo inteiro. Ele disse: mas parece que você não está agindo à altura do que você está me dizendo agora. Aleluia. Você parece que está querendo me convencer de eu fazer algo para você, ou está querendo me convencer, ou que eu não seja mentiroso para cumprir aquilo que está na minha palavra. E aí ele entendeu, amados, que ele não tinha mais que estar orando para Deus naquela situação. Ele diz: Senhor, me perdoe, a sua palavra me basta. E ele perguntou: o que está dito na minha palavra? Que os meus filhos já são curados, que o Senhor levou as suas enfermidades naquela cruz. Aleluia, aleluia. E ele disse, amados, que quando ele disse isso, ele estava praticando a palavra. Isso é praticar a palavra. Aleluia. Então ele declarou, ele disse: a sua palavra é a verdade para a minha vida, Senhor. Os meus filhos já estão curados, porque a sua palavra diz que eles já estão curados. Ele disse que pegou a Bíblia dele, pegou a carta e saiu dançando e assoviando. Aleluia. Isso é praticar a palavra. Entende, irmãos? E ele recebeu uma carta no dia seguinte da esposa dele, dizendo que os filhos deles tinham sido curados instantaneamente, na mesma hora que ele estava orando, irmãos. Aleluia. Dê um glória a Deus aí. O que talvez esteja faltando para aquilo que tanto você está orando, tentando convencer Deus a fazer algo, é você olhar para o que está na palavra, considerar a palavra, aleluia, falar a palavra e acabou, amado. Segura a palavra. Tu não precisas mais estar orando em cima daquilo. Se você crê que a palavra é a verdade e aquilo que você usou na palavra contra aquilo que está lhe afligindo, amados, acabou, amados. Está feito. Você vai dançar, você vai se alegrar. Você não vai mais ficar preocupado. Preocupação, amados, não tem que andar do meu lado e do seu lado na minha vida por nada nesse mundo, amados. Ei, Deus já conquistou tudo para mim e para você na cruz. Está preocupado por quê, pastor? O senhor não sabe o tanto de coisa que eu tenho para pagar segunda-feira. Ei, a Bíblia já falou sobre prosperidade para você. Você está preocupado com o quê, irmãos? Senta
com a palavra, bota a palavra dentro de você, amados. E começa a experimentar as coisas que Deus vai ter para a tua vida. Não tem filhos especiais para Deus nesse sentido, amados. Deus responde fé. A única diferença é essa. Deus não tem como Deus responder incredulidade. E muitas vezes a gente acha que está andando em fé e na verdade a gente está andando em incredulidade. Aleluia. Não é por muito falar. Você já escutou isso na Bíblia? Aleluia. Não é por muito falar, não é por muito falar, amados. Uma palavra que sai da minha boca e da sua boca em fé, já resolve o problema. Aleluia. 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 Glória a Deus. Deus é bom? Quer ver outra coisa? A Bíblia manda a gente se encher do Espírito Santo. Não é isso? Não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu estou me enchendo do Espírito Santo? Falando em línguas, em cânticos espirituais. Isso é praticar a palavra. Aleluia. Parece coisa simples, né, irmãos? Mas se eu pratico a palavra, talvez a coisa que eu esteja fazendo é simples, mas os resultados são totalmente diferentes. Oh, amados, a prática da palavra é algo simples verdadeiramente. Mas os resultados que vêm para a minha vida e para a sua vida são coisas sobrenaturais. Aleluia. Você sabe por que tem tanta gente, tem tanto depoimento no rema? Quem faz o rema? Quem está fazendo o rema aqui? Levanta a mão. Oh, glória. Deus é bom. Você sabe por que a gente vê tantos depoimentos no rema? De pessoas sendo abençoadas com cura, financeiramente, vidas transformadas. Aleluia. Porque elas estão se alimentando da palavra praticamente diariamente, amados. E elas estão sendo estimuladas a praticar essa palavra. Sabe, uma das características que a gente vê quando a pessoa está fazendo rema, é que ela fala a palavra 24 horas por dia, e ela pratica a palavra que ela está falando. Ela não deixa um incrédulo falar perto dela, coisa errada. Você fez o rema, aleluia. A gente pega o fogo. Lembra como era que você era, você que já fez o rema alguns anos atrás? Como você era quando você estava fazendo o rema? Ei, eu me lembro muito que eu viajei uma vez para Teresina, que é a minha cidade natal, e eu estava, acho que no primeiro ano ainda do rema, né? E eu não sabia, mas aí a minha irmã me ligou. Marcelo, tu teve em Teresina, né? Eu falei, foi. Pois é, a mamãe me falou que tu teve lá. E aí, ela disse que tu só fala fé, 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 fé. A gente às vezes a gente não percebe, amados, quando a gente está cheio da palavra de Deus, ou que a gente está exalando aquilo que Deus realmente tem para nossas vidas. A gente tem que andar dessa forma, irmãos, exalando a palavra, exalando fé, amém, irmãos? Ei, você fez o rema alguns anos atrás, qual é a diferença para quem está fazendo hoje? Você só precisa fazer o que você fazia, amados. Ouvir a palavra, praticar a palavra, falar da palavra, deixar ela dentro do seu coração, e aquele fogo, amados, vai continuar dentro de você. E aqueles resultados que muitas vezes a gente vê pessoas tendo hoje no rema, você vai ter, irmãos, da mesma forma. Diga para o teu irmão, e irmão, pega fogo aí na palavra. Pratica a palavra. Irmãos, a palavra diz é ponto final e acabou. É isso que a gente tem que ter dentro da gente. E não vinha aquele será. Oh meu Deus, a palavra fala isso, mas assim, é amanhã que eu tenho que pagar. Dá um ha-ha-ha, a Bíblia manda a gente rir, irmãos, dessas coisas. Bota a conta na tua frente e diz, ei, tá paga. Oh, deixa Satanás ficar acordado, vai dormir. Shhh. Deixa ele ficar preocupado porque ele não está conseguindo atentar a tua vida, tirar o teu sono. Sabe, irmãos, a gente precisa viver por essa palavra.
Essa palavra pode salvar a tua vida. Se é que não já salvou várias vezes. A minha ela já salvou várias vezes. Eu amo essa palavra, por isso que eu adoro falar sobre isso. Olha, irmãos, essa semana mesmo, minha filha, de 8 anos, foi para o oftalmologista. E chegou lá, veio um diagnóstico. Eu não fui, na verdade, foi só Ruth e ela. Eu estava trabalhando na hora. E ela me veio com um diagnóstico meio esquisito, querendo botar medo em cima da gente. E o diagnóstico é: olha, o grau dela, ela vai precisar usar óculos, começar a usar óculos, tanto que ela está usando óculos hoje. Mas eu vi algo na córnea dela que eu fiquei preocupado. Eram umas rompiduras nos nervos, não sei lá onde, num negócio desse. Precisamos fazer uma bateria de exames. E a Ruth chegou com aquele relatório. Na mesma hora, eu dentro de mim, não vai ser nada. Não vai ser nada. E aí começou a querer vir aquela história. Oh, meu Deus, a minha filha é tão novinha, 8 anos, 9 anos agora vai completar. Satanás querendo dizer que ela vai ficar cega. Aí eu fui para o quarto e disse, uma hora lá, diz: olha, Satanás, aqui não. Eu confio no que Deus falou da minha vida. E é eu e minha casa. Você não toca na minha filha. Tire as mãos da minha filha, Satanás. Essa é a reação que a gente tem que ter, amados, quando as mentiras de Satanás vêm para nossas vidas. E sábado agora a gente levou ela para fazer os exames. Nada. A Ruth perguntou: e aqueles furinhos? Nada. Não tem nada de nada. Acabou. Nem furinho, nem nada, irmãos. Aleluia. Ei, irmãos, quando a gente anda ou praticando a palavra, aquilo que Deus está dizendo para a nossa vida, existe uma segurança, existe uma paz. Você está procurando a paz no lugar errado, pratique a palavra e você vai ver o quanto isso vai ser poderoso na sua vida. Ei, a palavra diz, amados, o seguinte: ei, fé vem pelo ouvir. Amém? Ela fica pelo meditar, mas ela cresce pelo praticar. Deus quer que você aumente verdadeiramente a sua fé, amados. Praticando a palavra, que é isso que vai fazer a sua fé crescer. É praticar a palavra. Não é só saber a palavra não, amém, irmãos? Glória a Deus. Olha só lá em Mateus, estamos acabando, amém? Vou já começar a encerrar. Se o grupo de louvor quiser vindo, já vai adiantando. Mateus capítulo 7. Parece simples, mas eu creio que o Senhor está fazendo grandes coisas nos corações de algumas pessoas aqui. Nós vamos ver relatórios de pessoas aqui dando testemunhos poderosos. Escute o que eu estou lhe dizendo. Capítulo 7, no versículo... Deixa eu ver se é o 24. 24, amém? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as... Diga de novo, e as... Só mais uma vez, e as... assemelha a um homem prudente. Diga prudente. Que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Isso é que edificar a sua casa numa rocha. Amém? É praticar a palavra, amados, que vai lhe deixar firme na rocha. Amém? E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, vou comparar este homem ao insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus o discurso, a multidão admirou-se da sua doutrina. Aleluia! É aqueles que praticam que vão estar firmes. Irmãos, se você estiver firme, ou na palavra, na rocha, naquilo que Deus já determinou para você na sua vida, o inferno inteiro não vai lhe tirar da posição.
Mas diga, eu vou praticar. É praticando a palavra. A Bíblia manda a gente impor as mãos sobre os enfermos. Oh, e eles ficarão curados, amados. Qual é a dúvida? Tem interpretação nisso? Então, se tiver alguém enfermo na tua família, põe a mão em cima dessa pessoa e ela vai ficar curado. Mas se ela não ficar curada, pastor, como é que eu vou ficar com vergonha? Bem, primeiro, creia que a Bíblia é verdadeira. E ela diz que se você colocar as mãos com fé, crendo que vai acontecer, amados, quando você colocar a mão sobre aquela pessoa, ela vai ficar curada sim. A Bíblia é a verdade ou não é? 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 Ande como ela sendo verdade na sua vida. Não deixa mais dúvida entrar na tua vida a partir de hoje, amados. Não tem mais tempo para isso. Aleluia. Você é prudente quando você... Amém. Sabe, amados? Aleluia. Eu tenho uma arma. Está aqui um coronel na frente. E essa arma não está carregada. Ela vai servir para nada na minha vida. Tu vai tentar atirar ela, mas ela não vai ter. Jogar, só se for jogar na cabeça do assaltante. Tu imagina, tu está aqui com uma arma poderosa, o assaltante vindo para cima de ti. E tu vai recarregar essa arma. Na hora que ele está vindo, abrindo o tambor, não vou dizer nem que é aquela, vou dizer que é um 38 mesmo, aquele que abre o tambor e tu vai botar as balinhas dentro. Pode ser que dê tempo, mas pode ser que não dê tempo. Aleluia. E se tratando de bandido, Satanás é um bandido, irmãos, que está ao derredor querendo tragar os filhos de Deus. Aleluia. Então ande com a sua arma. A palavra, olha, amados, a única coisa que a palavra diz que é uma arma é a palavra dele. Está lá, se você for nas armaduras de Deus, para ele pegar a arma do Espírito, que é a palavra de Deus. E armas, amados, pode ser usada como defesa, mas pode ser usada como ataque. Ei, crente tem que andar no ataque com a palavra de Deus, praticando a palavra. Aleluia. Aleluia. Tinha mais coisa para falar, mas a gente está chegando já no tempo, amém? Sabe? Pega essa palavra, medita nessa palavra, amados. Isso não é só para quem vai ministrar, não, irmãos. Isso é para a sua vida, é a sua vida que nós estamos falando. Ei, alguma coisa você vai escutar na sua vida. Se você não estiver escutando a palavra, você vai estar escutando outra coisa. E da mesma forma que fé vem pelo ouvir, incredulidade também vem pelo ouvir. Ei. Aleluia. E olha, às vezes até pessoas perto da gente. Quando Valentina teve esse negócio, a pessoa diz, cuidado, pode ser um problema. Aí se eu dissesse, realmente é um problema, meu Deus, e agora? Aleluia, palavra é a verdade. Palavra é a verdade. Fique de pé, amém? Pode fazer o louvor, amém? Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 8, não precisa abrir lá. Diz que a palavra, ela tem que estar junto de mim, amém? Dentro do meu coração. Perto de mim. Perto. E o perto de mim, ela tem que estar dentro, irmãos. Não é na tua cabeceira, a palavra lá, e estou olhando para ela, não. O perto aqui é você estar com ela dentro de você. Ela precisa estar perto de você, do seu coração, para você começar a disparar tudo que você precisa fazer para combater as ciladas do inimigo na sua vida. Porque vem, amado, todos os dias. É assim que eu me fortaleço, é assim que eu cresço, praticando essa palavra, Padre. Não existe nada mais poderoso do que essa palavra. Nem o Trump, amados. Nem o careca, não, deixa quieto. É mais poderoso do que a palavra, o Trump. Aleluia. Deus é poderoso.
Se Deus é poderoso, a sua palavra é poderosa. Ele colocou a sua palavra acima dele mesmo, amados. Ele falou que tudo vai passar, mas a palavra dele não vai passar. Então eu pego essa palavra, eu corro com essa palavra, eu pratico essa palavra. Essa palavra que norteia a minha vida 100%. Aleluia. Aleluia. A Bíblia manda eu me encher do Espírito. Você se enche? Até perguntei isso, né? A Bíblia manda, aleluia, as mulheres serem submissas aos maridos. Eu estou andando, mulheres? A Bíblia manda os homens amarem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Se você não sabe o que é isso, venha comigo que eu vou lhe explicar o que é homem. Na verdade, deixa eu fazer um parênteses aqui, homens. Uma dica. Deus não manda a mulher amar o homem, não. Deus manda o homem amar a mulher. Você sabe por quê? Porque toda mulher bem amada, ela vai retribuir em dobro. Você quer bem ser tratado pela sua mulher? Trate ela como rainha, que ela é. Amém? Dê atenção, dê carinho, dê tudo que você puder dar para sua esposa, em primeiro lugar. Não é nem seus filhos, não, é sua esposa primeiro, amém? Dentro de casa. E ela vai lhe retribuir de uma forma maravilhosa, amém? A Bíblia manda eu me santificar. Eu estou andando dessa forma? Sendo santo, não me envolvendo, não me misturando com as coisas do mundo. A Bíblia, amados, manda eu honrar pai e mãe. Eu estou honrando pai e mãe? Perdoar. A Bíblia manda... Eu posso passar a noite inteira te dando os nortes que a Bíblia nos dá para a gente andar praticando o que ela diz. Você não precisa perguntar muitas vezes nada para Deus. Está na Bíblia, amado. O que Ele quer para nossas vidas está aqui. Então, Pai, o que é que o Senhor pensa em relação a isso? Ei, está aqui, amados. Se for algo muito específico, aí sim, Deus vai falar com você. Mas se está na Bíblia e Ele não está te respondendo, amados, é porque Ele vai te dizer o seguinte: olha na palavra, meu filho, que eu já deixei para você. Aleluia. Glória a Deus. Pratica a palavra, amém, amados? Pratica a palavra, pratica a palavra. Oh, a palavra é maravilhosa, amém? Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor.